Menino de Engenho, capítulo 1. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela, como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Chorei. Fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo de casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado, pálido, contava que ainda dormia quando ouviram uns tiros no primeiro andar. E correndo para cima, viram meu pai, com o revólver na mão, e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. O que eu sentia era uma vontade desesperada de ir para junto de meus pais, de abraçar e beijar minha mãe. Mas a porta do quarto estava fechada, e o homem sério que entrara não permitia que ninguém se aproximasse dali. O criado e a ama, diziam, estavam lá dentro em interrogatório. O que se passou depois não me ficou na memória. À tarde, o criado leu para a gente da cozinha os jornais com os retratos grandes de minha mãe e de meu pai. Ouvi aquilo como se fosse uma história de Trancoso. Pareciam-me tão longe já os fatos da manhã, que aquela narrativa me interessava como se não fossem os meus pais os protagonistas. Mas logo que vi na página de um dos jornais a minha mãe estendida, com os cabelos soltos e a boca aberta, caí num choro convulso. Levaram-me então para a praça que ficava perto da minha casa. Lá estavam outros meninos do meu tamanho, e eu brinquei com eles a tarde toda. As criadas é que conversavam muito sobre meu pai e a minha mãe, contando umas às outras coisas a que eu não prestava atenção, pois no que eu cuidava era dos meus brinquedos com os amigos. Na hora de dormir, foi que senti de verdade a ausência de minha mãe. A casa vazia e o quarto dela fechado. Um soldado ficara tomando conta de tudo. As criadas de perto queriam vir conversar por ali. O soldado não consentia. Botaram-me para dormir sozinho. E o sono demorou a chegar. Fechava os olhos, mas me faltava qualquer coisa. Pela minha cabeça passavam, às pressas e truncados, os sucessos do dia. Então comecei a chorar baixinho para os travesseiros. Um choro abafado de quem tivesse medo de chorar. Capítulo 2. Ainda me lembro de meu pai. Era um homem alto e bonito, com uns olhos grandes e um bigode preto. Sempre que estava comigo, era a me beijar, a me contar histórias, a me fazer os gostos. Tudo dele era para mim. Eu mexia nos seus livros, sujava suas roupas e meu pai não se importava. Às vezes, porém, ele entrava em casa calado. Sentava-se numa cadeira ou passeava pelo corredor com as mãos para trás e discutia muito com a minha mãe. Gritava, dizia tanta coisa, ficava com uma cara de raiva que me fazia medo. E minha mãe saía para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o porquê de toda aquela discussão. Sei que com um pouco mais, lá estava ele com a minha mãe aos beijos. E o resto da noite, até ir me deitar, era só com ela que ele estava,
com os olhos vermelhos de ter chorado também. Eu o amava porque o que eu queria fazer, ele consentia e brincava comigo no chão, como um menino de minha idade. Depois é que vim a saber muita coisa a seu respeito, que era um temperamento excitado, um nervoso, para quem a vida só tivera o seu lado amargo. A sua história, que mais tarde conheci, era a de um arrebatado pelas paixões, a de um coração sensível demais às suas mágoas. Coitado do meu pai! Parece que o vejo quando saía de casa com os soldados no dia do seu crime. Que ar de desespero ele levava no rosto de moço. E o abraço doloroso que me deu nessa ocasião. Vim a compreender com o tempo por que se deixara levar ao desespero. O amor que tinha pela esposa era o amor de um louco. O seu lugar não era no presídio para onde o levaram. O meu pobre pai, 10 anos depois, morria na casa de saúde, liquidado por uma paralisia geral. Capítulo 3. Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela. A doce fisionomia daquele seu rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os cabelos pretos. Junto dela, eu não sentia necessidade dos meus brinquedos. Dona Clarice, como eles chamavam os criados, parecia mesmo uma figura de estampa. Falava para todos com um tom de voz de quem pedisse um favor. Mansa e terna, como uma menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão. À noite ela me fazia dormir, adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz. Era o meu requinte de sibarita pequeno. Ela me enchia de carícias, e quando meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé de vento, eu a via chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados amavam-na. Ela também os tratava com uma bondade que não conhecia mau humor. Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e vejo-a assim, ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo não conseguiu destruir. O seu destino fora cruel, morrer como morreu, vítima de um excesso de cólera do homem que tanto amara. E depois ela, cheia de pudor e de recato, a encher as folhas de sensação com o seu retrato, com histórias mentirosas de sua vida íntima. A morte de minha mãe me encheu a vida inteira de uma melancolia desesperada. Por que teria sido com ela tão injusto o destino, injusto com uma criatura em que tudo era tão puro? Esta força arbitrária do destino ia fazer de mim um menino meio cético, meio atormentado de visões ruins. Capítulo 4. 3 dias depois da tragédia, levaram-me para o engenho do meu avô materno. Eu ia ficar ali morando com ele. Um mundo novo se abrira para mim. Lembro-me da viagem de trem e de uns homens que iam conosco no mesmo carro. O tio Juca, que me fora buscar, contava a história, afirmando que meu pai estava doido. Todos olhavam para mim com um grande pesar. Eu avalio como não está o coronel Cazuza, dizia um deles, naquela idade, a sofrer destas coisas. Compreendi que falavam do meu avô.
Um homem de bem como ele e tão infeliz com a família. O meu tio Juca ficava calado e a conversa mudava para o inverno, que corria bem para os partidos de cana e depois para a política. O trem era para mim uma novidade. Eu ficava na janelinha do vagão a olhar os matos correndo, os postes do telégrafo e os fios baixando e subindo. Quando chegava numa estação, ainda mais se aguçava a minha curiosidade. Passavam meninos com roletes de cana e bolos de goma, e uma gente apressada a dar e a receber recados, e uma porção de pobres a receber esmolas. Uma mulher chegou-se para mim e toda cheia de brandura. Que menino bonitinho! Onde está sua mãe, meu filho? Tive medo da velha, e a saudade de minha mãe me fez chorar. A pobre saiu espantada, dizendo para os outros que eu a tinha estranhado. Meu tio levou-me para beber qualquer coisa, e a viagem continuou a me divertir como dantes. Agora vamos saltar, disse-me ele. E na primeira parada deixamos o trem, com grande saudade para mim. Na estação estava um pretinho com um cavalo, trazendo umas esporas, um rebenque e um pano branco. O meu tio estendeu o pano branco na anca do animal, montou e o pretinho me sacudiu para a garupa. Era o meu primeiro ensaio de equitação. O engenho fica ali perto. Eu ia reparando em tudo, achando tudo novo e bonito. A estação ficava perto de um açude coberto de uma camada espessa de verdura. Os matos estavam todos verdes e o caminho cheio de lama e de poças d'água. Pela estrada estreita por onde nós íamos, de vez em quando atravessava boi. O meu tio me dizia que tudo aquilo era do meu avô. E com um pouco mais avistava-se uma casa branca e um bueiro grande. É ali o engenho, mas nós temos que andar um bocado. A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu, e uma negra que ela trouxera para a criada contava tantas histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. Quando cheguei com meu tio Juca no pátio da casa grande, o alpendre estava cheio de gente. Desapeamos e uma moça muito parecida com a minha mãe foi logo me abraçando e me beijando. Sentado em uma cadeira, perto de um banco, estava um velho a quem me levaram para receber a bênção. Era o meu avô. Uma porção de moleques me olhavam admirados. E andei de mão em mão, olhando e examinando a cabeça aos pés. Levaram-me para a cozinha. As negras queriam ver o filho de Dona Clarice. Foi uma festa na casa. Vai mostrar o menino à tia Galdina? E me conduziram para um quarto na dependência da casa grande. Era uma camarinha escura, com cheiro de coisa abafada. Lá dentro estava uma negra velha deitada. Tia Galdina, olha aqui o menino de Dona Clarice. Chegou com o doutor Juca, de Recife. A velha me chamou para perto da cama, me olhou de pertinho como um míope que quisesse ler com atenção e caiu num choro agoniado. É a cara da mãe, meu Deus! Saí chorando do quarto da velha. A moça que se parecia com a minha mãe e que era sua irmã mais nova, me levou para mudar de roupa. Agora eu vou ser sua mãe. Você vai gostar de mim. Vamos, não chore, seja homem. E me abraçou e me beijou com uma ternura que me fez lembrar os beijos e os abraços de minha mãe. Da minha maleta, tirou um pijama e me vestiu. Me penteou os cabelos assanhados. Vá brincar com os moleques no copiar. Os moleques estavam me esperando, mas não se aproximavam de mim.
Desconfiados, eles olhavam para o meu pijama, para os meus alamares encantados, talvez com a minha pompa. Porém, aos poucos foram se chegando, que pela tarde já estavam de intimidade. E fomos à horta para tirar goiabas e jambos. O que chamavam de horta era um grande pomar. Muito da minha infância eu iria viver por ali, por debaixo daquelas laranjeiras e jaqueiras gordonas. O meu sono desta noite foi curto. De manhã me levaram para tomar leite ao pé da vaca. Era um leite de espuma, ainda morno da quentura materna. O meu avô andava vestido num grande e grosso sobretudo de lã, falando com uns, dando ordens a outros. Uma névoa como fumaça cobria os matos que ficavam nos altos. Os moleques das minhas brincadeiras da tarde, todos ocupados, uns levando latas de leite, outros metidos com os pastoreadores no curral. Tudo aquilo para mim era uma delícia. O gado, o leite de espuma morna, o frio das 5 horas da manhã, a figura alta e solene de meu avô. Tio Juca me levou para tomar banho no rio. Com uma toalha no pescoço e um copo grande na mão, chamou-me para o banho. Você precisa ficar matuto. Descemos uma ladeira para o Paraíba, que corria num pequeno fio d'água pelo areal branco e extenso. Vamos para o Poço das Pedras. Pouco mais adiante, debaixo de um marizeiro de copa arrastando no chão, lá estava uma destas piscinas que o curso e a correnteza do rio cavavam nas suas margens. E foi aí, com meu tio Juca, que bebeu, antes do seu banho, um copo cheio de remédio para o sangue, dormido no sereno, que entrei em relação íntima com o engenho do meu avô. A água fria de poço, naquela hora, deixou-me o corpo tremendo. Meu tio, então, começou a me sacudir para o fundo, me ensinando a nadar. Daquele banho, ainda hoje guardo uma lembrança à flor da pele. De fato que para mim, que me criara nos banhos de chuvisco, aquela piscina cercada de mata verde, sombreada por uma vegetação ramalhuda, só poderia ser uma coisa do outro mundo. Na volta, o tio Juca veio dizendo, rindo-se, agora você está batizado. Quando chegamos em casa, o café estava pronto. Na grande sala de jantar, estendia-se uma mesa comprida, com muita gente sentada para a refeição. O meu avô ficava do lado direito e a minha tia Maria na cabeceira. Tudo o que era para se comer estava à vista. Cuscuz, milho cozido, angu, macaxeira, requeijão. Não era, porém, somente a gente da família que ali se via. Outros homens, de aspecto humilde, ficavam na outra extremidade, comendo calados. Depois, seriam eles os meus bons amigos. Eram os oficiais carpinas e pedreiros, que também se serviam com o senhor de engenho, nessa boa e humana camaradagem do repasto. Capítulo 5. Eu tinha sido criado num primeiro andar. Todo o meu conhecimento do campo fizera nos passeios de bonde a 2 irmãos. E era com olhos de deslumbrado que olhava então aqueles sítios, aquelas mangueiras e os meninos que via brincando por ali. As divergências de meu pai com meu avô nunca permitiram à minha mãe fazer uma temporada no engenho. Minha imaginação vivia assim a criar esse mundo maravilhoso que eu não conhecia. Sempre que perguntava à minha mãe por que não me levava para o engenho, ela se desculpava com o emprego do meu pai. Daí a impressão extraordinária que me iam causando os mais insignificantes aspectos de tudo o que eu estava vendo. Depois do café, mandaram-me para o engenho, que estava nos fins da moagem.
Eram uns restos de cana que aproveitava. Quase que você não pega o engenho safrejando, me disse o tio Juca. Ficava a fábrica bem perto da casa grande. Um enorme edifício de telhado baixo, com 4 biqueiras e um bueiro branco, a boca cortada em diagonal. Não sei por que os meninos gostam tanto das máquinas. Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho. Não reparei mais em nada. Voltei-me inteiro para a máquina, para as 2 bolas giratórias do regulador. Depois comecei a ver os picadeiros atulhados de feixes de cana, o pessoal da casa de caldeiras. Tio Juca começou a me mostrar como se fazia o açúcar. O mestre Cândido, com uma cuia de água de cal, deitando nas tachas e as tachas fervendo, o coxo com o caldo frio e uma fumaça cheirosa entrando pela boca da gente. É aqui onde se cozinha o açúcar. Vamos agora para a casa de purgar. 2 homens levavam caçambas com mel batido para as formas estendidas em andaimes com furos. Ali mandava o purgador, um preto, com as mãos metidas na lama suja que cobria a boca das formas. Meu tio explicava como aquele barro preto fazia o açúcar branco. E os tanques